Bom, gente, hoje a gente vai estar falando sobre mediana e, por definição, o que que a gente tem aqui, ó? Chama-se mediana de um triângulo o segmento cujas extremidades são vértices desse triângulo e o ponto médio do lado oposto ao vértice de um triângulo. Então, vamos lá. A gente tem aqui, vamos pegar no nosso plano cartesiano aqui. Aí aqui a gente tem um triângulo qualquer. Vou fazer um triângulo qualquer aqui, tá bom? A, B, C. E aqui a gente tem as coordenadas desse triângulo, certo? Então, o que seria a mediana? Seria o segmento de reta. Vamos pensar no vértice C aqui primeiro. Ó. Seria o segmento de reta que liga esse vértice ao ponto médio do outro do lado oposto a ele. Então, aqui o lado oposto ao vértice C é o lado AB. Então, o segmento de reta aqui, que liga esses dois pontos aqui, essas duas extremidades, é chamado de mediana, certo? Em relação ao vértice C aqui, ó, o que a gente tem? Em relação ao vértice B, olha, a gente vai pegar o ponto médio do outro lado. E esse segmento de reta aqui é a minha mediana. Em relação ao vértice a gente tem aqui, ó, o segmento de reta que liga o vértice A ao ponto médio do lado BC, ok? Isso daí é mediana. Então, como que a gente faz para encontrar uma mediana? Primeiramente, a gente vai ter de utilizar dois processos nesse caso aí, para encontrar a mediana. Quais processos são esses? Primeiro é encontrar o ponto médio de cada segmento. Ponto médio do lado oposto ao vértice. Dessa forma, o primeiro passo para a gente encontrar esse ponto médio, essa mediana, é encontrar o ponto médio do lado oposto ao vértice que a gente está analisando. No caso aqui, o vértice C. Ó. O segundo ponto aqui, o segundo processo aqui que a gente faz é o quê? Encontrar a distância do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, dessa forma, a gente encontra a mediana. Primeiro, a gente encontra o ponto médio do lado oposto ao vértice. E depois a gente encontra a distância do vértice até o ponto médio do lado oposto a ele, certo? Então, em relação aqui ao ponto C, ao vértice C, a gente teria essa mediana, vamos chamar ela de mediana M aqui, ó. Chamar ela de M. Para eu encontrar essa mediana, o que eu teria que fazer? Encontrar o ponto médio M, né? O valor do ponto médio M, e depois a distância de C até M. Primeiro eu encontrava o ponto médio M, ponto médio do lado do segmento AB, certo? E depois eu encontrava a distância de C até M. Agora aqui, em relação ao vértice B, como que eu faria? Olha, essa mediana aqui eu teria que primeiramente encontrar o ponto médio do segmento AC e depois a distância do segmento, vou chamar isso aqui de N, do segmento BN, né? A distância do segmento BN, ok? Em seguida aqui, ó, pra gente encontrar a mediana do vértice A, em relação ao vértice A, o que a gente faria? Primeiro encontrava o ponto médio do segmento
BC. Vamos chamar esse pontinho aqui de P. E depois a distância de A até P. Dessa forma a gente encontrava a mediana de cada um em relação a cada um dos vértices, ok? Vamos ver um exemplo aí para a gente entender isso daí melhor, tá bom? Só apagar isso aqui. Olha, considere o triângulo ABC abaixo. Encontre a medida da mediana em relação ao vértice B. Então eu quero a medida em relação a esse vértice aqui, ó. Certo? É isso que o exercício pediu aí, o exemplo pediu. Para eu encontrar essa medida, primeiramente eu tenho que saber as coordenadas dos pontos A, B e C. Quais são essas coordenadas? Olha, do ponto A a gente tem as coordenadas 1 de x e 1 de y. Então ele vai ter coordenada 1 e 1, ok? Do ponto C, esse ponto aqui, a gente vai ter coordenadas 6 de x e 4 de y, ok? E do ponto B, que é esse daqui, ó, que a gente tinha marcado ali, eu vou ter as coordenadas menos 1 em x e 3 em y, ok? Aí então ele está pedindo a mediana em relação ao vértice B. Ele quer em relação a esse vértice aqui, ó. Esse vértice. Ou seja, a mediana que tem como ponto médio aqui do outro segmento, o ponto N. Então, primeiramente, a gente tem que descobrir as coordenadas desse ponto N, os valores de x e de y dele. Como que a gente faz isso? A partir de ponto médio. Ponto médio de qual segmento? Do segmento AC. Ele é ponto médio, então a gente encontra o valor dele a partir de ponto médio. Olha, vou colocar o valor de N aqui já de uma vez para ficar melhor. O ponto médio N, então, vai ter coordenadas x1 mais x2 dividido x de A, né? Vamos colocar x de A mais x de C mais o x de C dividido por 2 e y de A mais y de C dividido por 2. Então, N aqui para mim vai ter o quê? Olha, vai valer quanto? Qual que é o valor do x do A? É 1. E o do C? É 6. Então, 1 mais 6 dividido por 2. E o y do A aqui? É 1 também. Mais o C, o y do C, que é 4. E isso tudo dividido por 2. Quais vai ser essas coordenadas então? 1 mais 6, 5. Dividido por 2. E... 1 mais 6, 7, desculpa, nossa. 1 mais 6, 7 dividido por 2. E 1 mais 4, 5 dividido por 2. Ok? Encontrei as coordenadas do ponto médio N. Agora, o que eu vou encontrar aqui é a distância de B até N, que vai ser qual? Olha, para encontrar essa distância, a gente utiliza a fórmula da distância, que é dada por raiz de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Dessa forma eu encontro a distância de um ponto. No caso aqui vai ser de B até N. Então eu vou colocar a distância de B até N vai ser igual a raiz quadrada de quem? Olha, gente, eu vou começar pelo ponto N aqui, ó, tá? Por esse ponto aqui que a gente acabou de encontrar aqui. Se eu comecei por ele, quando eu for colocar aqui, ó, por exemplo, eu peguei o x1 daqui, o x2 daqui, no caso. Chamar ele de x2. Eu vou pegar aqui o valor de B como x1. Então eu vou ter, quando eu voltar aqui, o y2 aqui vai ser do N também, porque ele vai ser o segundo ponto que a gente está analisando, tá bom? Então o meu x2 aqui é 7,5, ó. 7,5 menos o x1, que é menos 1. Não pode esquecer isso daqui, jogo de sinal é muito importante. E isso tudo elevado ao quadrado. O y2 é 5,5. E o x2 é 3. Então, x1 menos x2 elevado ao quadrado.
Fazendo esse joguinho de sinal aí, o que a gente tem? Que a distância de B até N vai ser igual a quanto? Ó, raiz de menos com menos dá mais, aqui vai dar 7 dividido por 2, mais 1 elevado ao quadrado, mais 5 meios menos 3 elevado ao quadrado. Como aqui tem uma soma e uma subtração, então primeiro eu efetuo os valores que estão dentro do parênteses, né? Vai ficar como? Distância de B até N vai ser igual a 7 meios mais 1. A gente pode tirar o MMC aqui, ó, entre 2, o MMC entre 2 e 1, que é o valor que está aqui embaixo aqui, certo? Só porque, vamos fazer de uma forma diferente aqui, ó, para ficar mais fácil aqui, ó. Eu posso pegar esse valor só quando acontecer isso daqui, ó, quando eu tiver 1 aqui, um número inteiro aqui, ó. Um número inteiro aqui eu posso fazer dessa forma. Se for outro número fracionário, eu tenho que tirar o MMC. Como esse número é inteiro, eu posso fazer assim, ó. Esse vezes esse, olho o sinal aqui, se for mais eu somo, se for menos eu subtraio. 2 vezes 1, 2. 2 positivo. 2 positivo, mais, que é o valor que está de cá, né? Escondidinho aqui, mais 7 dá 9. Então aqui fica sendo 9 sobre 2, né? 9 sobre 2, ok? Isso elevado ao quadrado. Gente, só quando o número for inteiro que eu posso fazer isso. Quer ver? Ó, vamos fazer de cá agora para vocês entenderem. Ó. Esse valor aqui agora. Ó. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5, menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 2, que é o valor que está embaixo do 5 aqui. Só quando o número aqui for inteiro. Se ele for fracionário, não dá para fazer isso, tá? Isso elevado ao quadrado. Então a distância de B até N vai ser qual? A raiz 9 meios ao quadrado é a mesma coisa que 9 meios vezes 9 meios. Então fica 9 vezes 9 e 2 vezes 2. 9 vezes 9 dá 81. E 2 vezes 2 dá 4. Mais menos meio com menos meio ao quadrado. É menos meio. Vou fazer essa paradinha aqui, ó. Menos meio vezes menos meio. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então dá 1 quarto. Os denominadores, observe que os denominadores aqui, eles são iguais. 4 e 4. Então eu posso simplesmente somar os numeradores. 81 mais 1. Ou subtrair, se fosse uma subtração aqui. Como é adição, eu somo. Então a distância aqui, eu vou continuar a indicar aqui, ó. A distância de B até N vai ser igual a quanto? 81 mais 1 dá 82. E aqui fica o 4 embaixo. Eu somo só os numeradores, o 4 eu mantenho. Isso dentro de uma raiz, ok? Então a distância de B até N vai ser o quê? Raiz de 82 dividido pela raiz de 4. Essa distância de B até N, então, vai ser igual, olha, a raiz de 82, vamos fatorar ela aqui no cantinho aqui, ó, pra gente entender isso daí. Quanto que vai dar a raiz de 82? Se dá pra fatorar. 82 divide por 2. Fatoração em números primos. Vai dar 40 e 41. 41 não divide por 3, não divide por 7, 41 é primo. Então, a gente mantém a raiz de 82 lá dentro. Fica sendo raiz de 82 dividido pela raiz de 4, que é 2. Então, a distância, a minha mediana no caso aqui, vai ser dada por 82, o valor dela, a medida dela é 82, raiz de 82 dividido por 2. Aqui eu não vou usar o mais ou menos na raiz, porque é distância. Como é distância, a gente está falando só de números positivos. Então, a raiz o resultado aqui fora vai dar positivo, ok? Então, vai ser raiz de 82 dividido por 2.